Vocês já tiveram a oportunidade de ler uma coletânea que conta a história da igreja. Se não me engano, é o terceiro fascículo. Ele fala sobre a Era das Trevas. É de Gonzales. E ele conta exatamente esse ponto que nós vamos meditar nele nesta manhã. Os dias eram terríveis, amargos. Não de frustração, porque o crente nunca fica frustrado, porque ele sabe ao Deus que serve. No entanto, no ano 54, depois de Cristo, assume Roma Nero. E por volta do dia 17 de julho de 64 depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma. Só que não assumiu o BO. Ele falou que foi os cristãos que fizeram isto. E a vida dos cristãos, então, a partir desse momento, ficou terrível. Crucificados, queimados, jogados para serem devorados por bestas feras. No entanto, quanto maior martírio, deixava Nero mais louco ainda, porque mais crentes surgiam. E não ficou nada diferente quando Domiciano assumiu. As coisas continuaram muito difíceis. Então esse livro, esse fascículo conta exatamente Era das Trevas, relatando isto. E logo na capa está colocado vários soldados correndo e um dos soldados pisando na cabeça de um bebê. Se era cristão, não importava o tamanho, morria. E foi exatamente nessa época que, depois da morte da maioria dos discípulos do Senhor pelo martírio, nós encontramos João sendo enviado à ilha de Patmos. E o Senhor, então, o revela aquilo que iria acontecer. E o Senhor manda ele escrever uma carta para 7 igrejas da Ásia. E é sobre essas cartas, sobre estas igrejas, sobre nossas vidas, que eu gostaria de meditar nesta manhã, sobre o tema, a igreja segundo o prisma de Jesus Cristo. A igreja segundo o prisma de Jesus. João, na verdade, tem a visão do Cristo vitorioso, glorificado, no meio das igrejas, andando entre elas. Nesse momento, Jesus está nada mais, nada menos do que analisando, passando a régua de medir sobre as 7 igrejas. Há algumas, o diagnóstico de Jesus foi só exortação. Para outras, promessas e exortação. E tiveram algumas que foi só promessas. Agora, a igreja segundo o prisma de Jesus. Em primeiro lugar, há igrejas pobres aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Quando a gente imagina uma igreja rica, a gente pensa naquela igreja onde não tem problema financeiro, onde tem condições de
contratar os melhores e os maiores pastores. Já perceberam que não foi o caso dessa. Não é? E assim, mas esse é o nosso prisma, não o prisma de Jesus. A igreja de Esmirna era pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Era uma igreja que amava ao Senhor, que amava o Evangelho e mostrava, através do seu testemunho, este amor. Era pobre na terra, mas surpreendentemente rica no céu. Por outro lado, a igreja de Laodiceia, a mais rica igreja da Ásia, vangloriava-se porque era rica e abastada. No entanto, o diagnóstico de Jesus é outro. Ele afirmou que a igreja era pobre, miserável. Mas por que será essa igreja? Jesus olhou e enxergou isto. Facções, divisões dentro da igreja. Isso empobrece qualquer igreja. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe ao céu e manda o Espírito Santo para unificar o povo dele. Mas quando começam a surgir grupinhos dentro da igreja, a igreja empobrece. E muito aos olhos do Senhor. A igreja viva aos olhos dos homens, mas morta aos olhos do Senhor, de Deus. A igreja de Sardes tinha uma fama na cidade de ser uma igreja viva. Talvez seus cultos eram animadíssimos. Os cultos cheios de participações, aquela coisa toda. Um culto voltado às emoções. Para um observador comum, aquela igreja estava experimentando um poderoso avivamento. Mas o Senhor disse que ela só tinha nome de igreja viva. Mas estava morta. A maioria dos seus membros estavam com vestiduras sujas pelo pecado, a nódia do pecado. Apenas uns poucos não tinham ainda contaminado. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos é como chama de fogo. Não tem como esconder. No entanto, há igrejas que têm pouca força, mas Deus colocava diante dela uma porta aberta. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas o Senhor havia colocado diante dela uma porta aberta. E a porta que o Senhor abre... Vamos lá, igreja, vamos acordar? Eu sei que todo mundo já tomou café gostoso. A porta que o Senhor abre, e aqui ele fecha. Ninguém abre. Pastor, mas que portas são estas? Eu escolhi pelo menos 3 portas. Primeira delas, o motivo de estarmos aqui, porta da evangelização. Toda igreja tem que ter a porta da evangelização escancarada. Nunca podemos fechar esta porta.
Não importa a idade cronológica que você tenha, não importa a idade cronológica que a igreja tenha, mas ela precisa entender que enquanto estamos aqui, somos responsáveis em abrir a porta dos céus para muitos que ainda não a têm. Eu já falei, não faz tanto tempo assim, que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? A festa. Precisamos então sermos promotores de festa no céu, através de vidas que são salvas através do nosso ministério. Ô pastor, mas não tenho ministério nenhum. Eu nunca fui para um seminário. Eu não fui ordenado ministro de nada. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu fiz um curso em Curitiba que chamava-se Renovo. E nesse curso, a primeira coisa que a gente aprendeu, e foi duro para muitos pastores, para outros foi difícil de entender, que o pastor precisa sair de cena para Jesus ocupar o lugar devido a ele. Não é que o pastor não vai trabalhar. Não é isso não. O pastor não pode ser dono da igreja. Porque a igreja já tem o dono. Amém? Amém mesmo ou tem um amém assim mesmo? Amém, queridos? E ele não abre mão. Ele deu a sua vida por esta igreja. Evangelizar. Tornar o evangelho conhecido. Falar de um Jesus que não é mais um bebê que está numa manjedoura, que não é mais alguém que foi crucificado entre dois malfeitores, mas ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos. Ele é Deus e está vivo e vai voltar buscar a sua igreja. Melhor que isso, ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas a sua igreja tem que ter a porta da evangelização aberta. A segunda porta, que é intimamente ligada à evangelização, é a porta da salvação. Igreja não pode ser asilo de crente, irmãos. Precisa ser hospital de pecadores. Como é que é, pastor? Não pode ser asilo de crentes. Tem que ser hospital de pecadores. Sabe aquele camarada que todo mundo fala, não tem jeito? Tem. Jesus é o jeito. Lembram-se da crucificação? Jesus estava pregado entre dois discípulos, né? Não dele, mas era discípulo de alguém. Aprendeu com alguém, não é? Um deles falava, olha, tu que salvaste tanta gente, salve a ti a nós também. E o que estava à direita, sempre da direita, né? Pega e fala, olha, mesmo estando em igual situação, você não teme a Deus? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a classe de catecúmenos que ele fez? Qual foi a igreja que ele frequentou? Ele era membro de qual igreja? Qual pastor o batizou? Eu não estou falando que nós fazendo isso hoje está errado, não, tá? Eu estou simplesmente citando algo histórico. Entrou na igreja, a gente precisa sim, ser discipulado, precisa fazer classe de catecúmenos, precisa ser batizado, pública profissão de fé, tudo isso. Mas aquele lá não precisou.
Porque em Romanos 10 está muito claro. Se confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Isso é para mostrar para nós que enquanto nós estamos aqui, temos que falar dessa maravilhosa salvação, que nos tira de uma situação terrível, do tremedal de lamas, e nos coloca sobre a rocha, que é Jesus. E quando isto acontece, aquele que chega, ele dificilmente vai guardar para ele. Quer ver só? Deixa eu pegar alguém. Eu sei que o Angelino gosta de cozinhar. Né? Gosta muito de cozinhar. Só que o Angelino recebeu uma receita. A Ednei mandou uma receita para ele e falou: Senhor da glória, isso aqui eu tenho que compartilhar com alguém? Passa a mão no celular e... É lógico que o primeiro que vai ligar é para o pastor. Todo dia nós nos falamos, tá? Pelo zap, né? Eu vou experimento. Realmente, eu mando... Vocês entenderam o que é evangelho? Evangelho é isso. A gente recebeu um presente tremendo. Não temos o direito de colocar dentro de uma caixinha e guardar num cofre. Nós temos que falar da salvação que recebemos do Senhor Jesus. Por quê? Porque a salvação liberta, a salvação cura, a salvação faz coisas tremendas aqui na terra, mas a gente precisa falar dela. E em terceiro lugar, que porta que está sendo aberta? A porta da adoração. Irmãos, todo domingo, o Espírito Santo tem se manifestado de modo diferente em nosso meio. Hoje, ele se manifestou de uma maneira totalmente diferente. Mas ele está aqui. O pastor está não senti arrepio. Quer sentir arrepio, meu filho? Vai para o Canadá. Fácil. Ah, mas eu não. Quer sentir streamlink? Tem alguma tomada 220 aqui? Fácil. Nem sempre, queridos, Deus trabalha com as nossas emoções, nem sempre. Porque nós somos seres racionais. E o Senhor muitas vezes trabalha com a nossa emoção. Aliás, se trabalhar só com a emoção, sem trabalhar com a razão, ai meu Deus, vira uma criancice. Mas quando nós entendemos o que é porta de adoração, primeiro temos que entender o que é adoração. É reconhecer o que Deus é. Tanto que eu não posso adorar nenhum de vocês, nem quero. Mas louvá-lo sim. Louvar eu posso. Ontem eu vi muita gente louvando a Ítala, né? Pelo tempero no carneiro, né? Agora ela aprendeu comigo. E são coisas que podem ser feitas. Sabe? Ednei, a tua palavra naquele culto caiu como uma luva na minha vida. É louvor. É louvor. Tá? Deus, Ele não está procurando qualquer tipo de adoração, mas adoração que seja em... Só você, Edileuza, sabia disso? Como que é? Deus procura adoradores que o adorem em... Por que espírito? Quando a pessoa coloca todo o seu ser
na adoração. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe quando a gente está deixando algumas coisinhas de lado. E Deus não deixa nada de lado. A adoração tem que ser completa. Olha o Salmo 103. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É desde lá das entranhas, a nossa adoração não pode ser apenas um vibrar das nossas pregas vocais, mas tem que sair das entranhas e o coração tem que estar mergulhado nessa adoração. A minha vida tem que demonstrar essa adoração. E por onde quer que eu vá, as pessoas têm que ver esta adoração. No entanto, queridos, como a gente precisa pedir misericórdia ao Senhor para aprendermos a adorá-lo. Olha, eu não sei, aquela história, né? Ah, não sei se aqui pode, eu não sei se aqui devo. Se começou, irmãos, com essa coisa da dúvida, não faça. Não vá. Porque o nosso Deus é sim, sim. O que passar disso é procedência do maligno. Acabou. Simples assim. Só erra quem quer. Duvidou? Não vai. Tem alguma coisa que não está muito... Não faça. Porque a gente fica meio assim, porque o Espírito de Deus que habita em nós nos dirige. E Ele não quer que a gente sofra. Mas muitas vezes nós sofremos porque escolhemos sofrer. O Espírito Santo está falando, não vai, não faz. Eu vou e faço. Vai sofrer. Para concluirmos, ao sondar as 7 igrejas da Ásia, Jesus fez elogios e nenhuma censura às igrejas de Esmirna e Filadélfia, as mais pobres e mais fracas, respectivamente. Para 4 igrejas, Éfeso, Tiatira, Pérgamo e Sardes, Jesus faz elogios e censuras. Porém, para a igreja de Laodiceia, Jesus só fez censuras, nenhum elogio. E quando o Senhor Jesus examinar as nossas vidas, a nossa igreja, qual será o diagnóstico dele? Que Deus nos abençoe. E que possamos ser achados entre aqueles que são verdadeiros adoradores do Senhor em espírito e em verdade. Amém?